Olá, amados, graça e paz. Aqui é a Catiane Lins, do Ministério Vida, e é uma alegria estarmos mais uma manhã juntos compartilhando a palavra de Deus. Durante essa semana, eu quero compartilhar com você devocionais debaixo do tema Tão Somente Creia. Quero compartilhar com você histórias de homens e mulheres que, pela fé, alcançaram milagres, viveram o sobrenatural de Deus. Amados, o Senhor nos chama para vivermos uma vida de completa confiança na verdade de Deus, na verdade da palavra do Senhor. Jesus é o mesmo, ontem, hoje e será para sempre. Existem milagres? Sim. Podemos viver o sobrenatural de Deus? Sim. Muitas vezes nos decepcionamos, nos desencorajamos, nos desanimamos quando olhamos as situações ao redor, os diagnósticos que recebemos. E aí, durante essa semana, eu quero compartilhar histórias aí de homens e mulheres que preferiram ouvir mais as verdades de Jesus Cristo, as palavras de Jesus Cristo, confiar no poder de Deus, do que nos diagnósticos humanos, do que na voz da multidão. Eu espero que você receba encorajamento para a sua vida. Espero que você não desanime, pelo contrário, que você seja fortalecido, que o seu coração seja fortalecido na graça de Deus e você permaneça crendo, independente das circunstâncias ao redor. Hoje eu quero ler um texto que está lá em Marcos, no capítulo 21 ao 24, está escrito assim: Tendo Jesus voltado de barco para outra margem, uma grande multidão se reuniu ao seu redor, enquanto ele estava à beira do mar. Então chegou ali um dos dirigentes da sinagoga, chamado Jairo. Vendo Jesus, prostrou-se aos seus pés e lhe implorou insistentemente: Minha filhinha está morrendo. Vem, por favor, e impõe as mãos sobre ela para que seja curada e viva. Jesus foi com ele. Uma grande multidão o seguia e o comprimia. Agora eu vou ler do 35 em diante. Está escrito assim: Enquanto Jesus ainda estava falando, chegaram algumas pessoas da casa de Jairo, o dirigente da sinagoga. A sua filha morreu, disseram eles. Não precisa mais incomodar o mestre. Não fazendo caso do que eles disseram, Jesus disse ao dirigente da sinagoga: Não tenha medo, tão somente creia. E nós sabemos que quando Jesus chega, Jesus faz o milagre e a filha de Jairo volta a viver, é curada, recebe a cura de Jesus Cristo e o milagre acontece, o sobrenatural de Deus acontece. E aquele pai tão aflito tem a sua filha novamente em seus braços. Amados, o que me chama muito a atenção é porque ele estava aflito, aquele homem estava aflito. Nós não lemos o texto hoje, mas leremos outro dia durante essa semana, que no meio aí, os versículos que nós não lemos ali, são a história da mulher com o fluxo de sangue, né? Jesus está indo para a casa de Jairo para curar a sua filha, e aí encontra a mulher do fluxo de sangue e aquela mulher é curada. Então, no meio do caminho, Jairo já vê um milagre, já presencia um milagre. E aí, enquanto eles estão indo, chega o pessoal da casa de Jairo e diz assim: Olha, a sua filha morreu. Pare de incomodar o mestre, não precisa mais incomodar ele, não adianta, ela morreu. E a palavra nos diz que Jesus não fez caso disso, ou seja, Jesus não deu ouvidos para essas palavras, para esse diagnóstico. Olhou para Jairo e disse assim: Não tenha medo, Jairo, tão somente creia. E Jairo decidiu crer na palavra de Jesus. Ele deixou de lado os diagnósticos humanos, o que aquelas pessoas chegaram, o diagnóstico de morte que aquelas pessoas trouxeram. Jairo decidiu não crer naquele diagnóstico, mas crer na palavra de Jesus, que disse para ele: Não tenha medo, tão somente creia. E ele viu a sua filha curada, ele viu o milagre de Deus acontecer. Amados, quantas vezes nós recebemos diagnósticos ruins,
diagnósticos de doenças, diagnósticos de falência, diagnósticos de divisão, de briga familiar. Quantas vezes os nossos olhos naturais enxergam o caos, a destruição, a divisão, as enfermidades, e a palavra do Senhor para nós é: não tenha medo, tão somente creia. Amados, Jesus é o mesmo, ontem, hoje e será para sempre. Os mesmos milagres que Ele efetuou no passado, Ele efetua hoje. Amados, nós podemos confiar no Deus que nós servimos, podemos confiar no Deus que nós temos crido. Eu quero encorajar você, assim como Jairo, não dar atenção aos diagnósticos humanos. Não olhe para aquilo que apenas o natural vê. Permaneça crendo, não tenha medo, tão somente creia em Jesus e na sua palavra e na sua verdade e prossiga crendo no poder de Deus. Vamos orar? Pai, muito obrigada, porque o Senhor é poderoso para fazer muito além do que pedimos ou pensamos, segundo o seu poder que opera em nós. Pai, eu oro pela vida dos meus irmãos, aqueles que têm atravessado tempos difíceis, seja na área da saúde, seja na área familiar, na área profissional, financeira, qual área for, Senhor. O Senhor é poderoso para realizar o sobrenatural. Pai, eu oro para que o coração dos meus irmãos sejam fortalecidos na tua graça, fortalecidos no teu poder, que eles permaneçam crendo, confiando que o Senhor é poderoso para fazer muito além do que eles imaginam e do que eles pedem a ti. O Senhor faz muito mais, Pai, e nós sabemos disso. Pai, que os meus irmãos sejam fortalecidos no Senhor nesse dia, encorajados a permanecer crendo no teu poder, na tua palavra, na tua verdade, Jesus. Essa é a minha oração, Pai, em nome de Jesus. Amados, que a graça e a paz de Cristo sejam multiplicadas sobre a sua vida. Um grande abraço e até amanhã.